é como você falou, quando tivermos essa questão tempo resolvida na impressão 3D, acabou, cara. Uhum. Acabou a necessidade de realmente de vários tipos de manufaturas existirem, na verdade. E a impressão 3D ela vai ser muito mais limpa, muito mais eficiente, porque você não tem muito desperdício de material. É bem irrisório ali aquele desperdício, é mais um fiapinho ou outro ali. Então, vai engolir muita tecnologia, muito processo de fabricação. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Zanato, eu sou head aqui do Vibe Unimed. Bem-vindos ao Vibe Podcast, um podcast aí que a gente criou nos últimos meses para realmente poder discutir alguns dos assuntos que estão em voga aí dentro da área da saúde e de quebra poder trazer founders de startups, né, que já passaram aqui pelo Vibe para poder contar um pouco de como eles estão utilizando essas tecnologias e de que forma eles estão desenvolvendo, né, como a startup deles está abordando essas tecnologias e como eles estão uh, transformando o futuro da saúde, se assim a gente pudesse dizer. Uh, Antes de mais nada, e partindo diretamente para o assunto aqui, gostaria de agradecer imensamente a presença do Felipe hoje, que está aqui com a gente. Felipe, seja muito bem-vindo ao podcast do Vibe. Pô, valeu, Zanata. Obrigado demais pelo convite. Sempre uma honra compartilhar toda a jornada, né, que a gente passa. Eu sou Felipe, fisioterapeuta de formação. Eu sou um dos fundadores da Fixit, né, junto com o Herbert. E a Fixit é uma startup, uma health tech aí que cria órteses 3D. E a gente vai falar muito dela hoje aí. Vai ser bem bacana essa jornada, esse papo. Ah, muito bom, muito bom. O Felipe participou do Bet 1 aqui do Vibe, então já tá na casa aqui há bastante tempo. O Vibe fez 3 anos agora em julho, para quem não conhece. Então, assim, já estamos vendo essa jornada que a Fixit, o Felipe e o Herbert estão fazendo há bastante tempo, e é muito legal poder ver a forma como eles estão se desenvolvendo, a forma como eles conseguem encarar esse desafio que é, querendo ou não, empreender, né, ainda mais na saúde aqui no Brasil. E aí, gente, como a gente tinha comentado, a ideia do podcast do Vibe é trazer assuntos importantes que estão sendo discutidos no ecossistema da saúde e que podem, cara, auxiliar os empreendedores no dia a dia da sua startup, do seu negócio. E como não poderia deixar de ser, a impressão 3D tem sido manchete nesses últimos anos, vários projetos promissores estão surgindo nessa área, principalmente na área da saúde, e por conta disso, hoje, a nossa conversa vai falar um pouco de como a impressão 3D aplicada à saúde, qual o papel que ela pode ter na construção dessas soluções que podem não só melhorar o tratamento, mas também a vida das pessoas, né? A gente sabe que nem sempre os pacientes conseguem lidar da melhor forma no dia a dia com as soluções que estão presentes, as startups surgem justamente para tentar melhorar tudo isso. Então, Felipe, a gente já conhece um pouco dessa jornada, né? Mas com certeza eu queria poder. Eu te agradeço muito por estar aqui para a gente poder discutir um pouco mais sobre esse tema e conhecer um pouco mais a tua visão sobre ele, né? Já que tu é uma pessoa que está vivendo no dia a dia, né? Construindo uma startup que utiliza soluções de impressão 3D. Então, assim, acho que vai ser muito bom poder escutar a tua visão sobre como esse mercado está crescendo, está se desenvolvendo e, de antemão, tudo que ele tem ainda para nos oferecer aí no futuro. Beleza? Beleza, vamos nessa, cara. Estou aí já há 8 anos, né? Então era tudo mato. Então vamos lá para as perguntas aí. Bora lá então. Cara, minha primeira pergunta, acho que é para começar esse papo mesmo, é como tu tem visto a impressão 3D sendo utilizada na área da saúde, né? Vocês utilizam ela para construção de órteses, né? Mas tu tem visto outros casos de utilização da impressão 3D, assim, o que tá acontecendo já? Como a gente falou, tu entrou há 8 anos, a gente sabe que tem outras empresas, mundo afora aí utilizando. O que tu tem visto aí que tu acha bacana, legal de ser compartilhado? Pois é, fora a questão das hortas, né? Enfim, a gente visualiza muita coisa bacana sendo feita, até algumas coisas mais simples e algumas coisas até mais complexas, tá? Por exemplo, Uhum. então, é, muita gente confunde órtese e prótese, né? Então, órtese é um dispositivo que vai auxiliar alguma função, seja de um órgão, ou seja de uma articulação ou um membro superior ou inferior, ou até mesmo do tronco. E quando a gente fala em prótese, é algo que substitui uma Uhum. função, tá? Então, não tenho uma mão, e aí eu vou fazer uma prótese, uma mão lá, biônica, ou até mesmo com impressão 3D. E aí eu venho com esse, acho que esse primeiro case aí,
que foi por onde a Fixit, na verdade, começou. O Herbert trabalhava com impressão 3D na época e tinha um projeto aberto de uma prótese de membro superior, e a partir disso que foram surgindo os primeiros insights para a criação da Fixit, né? Então, acho que esse ramo de próteses abertas de baixo custo, tem muitas empresas aí fazendo isso a nível do Brasil, até mesmo de forma filantrópica, acho legal. Temos também hoje que evoluiu bastante, na verdade, a parte de planejamento cirúrgico. Então, Uhum. hoje, imagina aí que você, a partir de uma ressonância ou uma tomografia, de uma fratura, por exemplo, que é algo que até mesmo a Fixit, de vez em quando, presta esse tipo de serviço, você cria a fratura, materializa ela na impressora 3D. Imagina você trazer realmente a fratura daquele paciente para você planejar tamanho de placa, tamanho de haste, tamanho de parafuso, como é que eu vou furar aqui, como é que eu vou furar ali, e você vai com todo o planejamento, isso uma eficiência absurda, principalmente na tangente custo aí, que você consegue reduzir. E aí, enfim, existem as impressões mais complexas, né? Que aí também, para virar comercialmente, ainda vai demorar um pouco, eticamente falando, mas são as impressões são as bioimpressões, né? Impressão de cartilagem, impressão de Uhum. órgãos. Já se consegue fazer algo funcional, temos alguns cases nacionalmente, que até quiseram antecipar um pouco esse mercado e foram para a Europa, né? Então, tem a Tissue Labs, que é do Gabriel Ligori, eu até cito ele aqui, que é um cara, um médico e cardiologista que criou realmente um coração com células suínas, funcional. Então, cara, sem dúvida, Rafa, como você começou aí o disclaimer aí no início, a impressão 3D, ela já é um caminho sem volta há muito tempo, né? Mas está muito mais evidente esse ano e os outros próximos 2 anos aí vão acontecer coisas absurdas realmente da impressão 3D entrar não só na saúde, mas quase em todos os setores vai ter um Sim. pouquinho, um pinguinho da influência da impressão 3D, sabe? Sabe que a gente tem visto assim várias. Eu não sei se tu percebe isso também, empreendendo na área da saúde, mas parece que várias tecnologias elas vinham andando meio sozinhas, assim, né? Em paralelo, andando em linhas paralelas, assim, cada uma na sua velocidade, cada uma nas suas necessidades. E agora parece que elas estão começando a se cruzar, né? E aí tu, poxa, tem impressão 3D, aí vai ter lá uma outra tecnologia aqui e ali, aí inteligência artificial ou sobrevoando Sim. todas elas, né, ajudando a criar coisas e desenvolver ou analisar coisas que antigamente a gente não conseguia. E é impressionante, sim. Então, que nem tu falou, poxa, 8 anos atrás, quando tu começou, talvez a impressão 3D, ela andava sozinha, né? Tipo assim, né? Vamos tentar resolver os nossos problemas aqui, né? Da própria tecnologia para garantir que a impressão pudesse ser feita de uma forma adequada, né? E hoje, que nem tu já falou, poxa, eu pego uma ressonância, eu transformo essa ressonância num produto para fazer uma análise pré-cirúrgica, né? Então, assim, para o médico ter muito mais condições na hora de realmente abrir ali ou fazer o trabalho que ele precisa fazer, o que que ele vai encontrar ali dentro, né? E qual a solução que ele pode chegar, não ser tão pego de surpresa. Então, eu não sei o que que tu está enxergando disso também, se tu concorda com essa visão e se tem algum caso aí para compartilhar também. Não, eu concordo 100%, Rafa. Acho que é questão de maturação das tecnologias, né? Uhum, Então, elas acabaram realmente se encontrando, né, no processo de maturação muito próximo uma da outra, né? né? Então, claro que algumas acaba sendo potencializadas, né? Sim. Temos porque talvez seja mais simples se potencializar, mas impressão 3D começava com, vou imprimir um objetinho para vender, vou imprimir isso aqui, todo mundo está Uhum, começando a usar já para outros fins. Então, aí vem a inteligência artificial para ajudar nesse processo, vem modelagens mais complexas, vem tecnologias novas de impressão 3D que também estão evoluindo. O que antes era realidade bem ruim, aumentada, né? Querendo ou não, que ajuda aumentar. a poder fazer. Exatamente. Poxa, eu trabalhei com realidade aumentada em 2015, 2016 ali. O pessoal olhava assim, não estava no time. Hoje está muito no time, né? É isso Mas na aí. época não estava no time. Enfim, nem a própria Fix estava no time naquela época, mas acabei enveredando mais por causa da minha formação e da formação do Herbert, né? A gente acabou focando em saúde.
Mas, cara, muita coisa boa para acontecer mesmo com essas tecnologias se entrelaçando, né? Sim, é muito doido isso, né? Porque a gente olha que, assim, algumas startups muito legais, assim, tu pensa, meu Deus do céu, cara, quando tiver isso, que é o que tu precisa como base, assim, para realmente tu poder andar. Nossa, a gente pode ver agora o processamento, né? Olha quantas coisas talvez. Não que as pessoas não tivessem tido ideia 5 anos, 10 anos atrás, mas tu não tinha a estrutura, né, para poder rodar aquilo. E agora tu consegue ver soluções sendo feitas de forma até simples, às vezes, né? Ou tu mesmo desenvolve, tu mesmo desenha, e coisas que antigamente nossa, nem conseguia fazer. Mas deixa eu te perguntar, qual que é a principal vantagem que tu enxerga que as soluções feitas com impressão 3D possuem em relação às tradicionais, assim, velocidade, consegue fazer ela mais personalizada? Se tu tivesse que elencar assim as principais vantagens assim de utilizar a impressão 3D. Tá, eu não vou, até né, nesse comparativo é interessante, vamos colocar, e vou tentar colocar de uma maneira geral, não Uhum. só falar da Fixit, né? Porque Sim, assim, sim. às vezes a gente faz o comparativo da Fixit lá do imobilizador com gesso. Não tem nem o que comparar, né? Em Sim. termos de qualidade, em termos de benefícios aí. E aí eu vou fazer o primeiro comparativo usando o Fixit e o termoplástico tradicional. Porque criamos um termoplástico de impressão 3D, e já existe um termoplástico que é mais tradicional, que é feito de maneira artesanal, por profissionais ali. Então, se Sim. for fazer o comparativo, seria isso. A máquina está fazendo o produto e o outro precisa de uma profissional recortando uma placa para fazer o produto. O qual essa profissional se lesiona no passar do tempo, porque é uma tesoura e uma placa bastante rígida, você precisa recortar e fazer muita força, aí ela desenvolve uma tenossinovite de Kervin, que chama. Então, e elas mesmas fazem a própria órtese, né? A vantagem é essa. Então, talvez a grande vantagem aí é realmente você terceirizar algo que uma máquina consiga fazer, né? Que é a grande vantagem de você usar a máquina a seu favor, porque você ganha tempo para fazer outras coisas, né? A questão da personalização, você falou bem, então você consegue trabalhar desenhos, trabalhar estruturas, personalizar realmente da forma que você quer ali, pensando às vezes num field kit, né, que chama, né, tem um nome mais popular, que agora eu não tenho o nome, não sei, mas enfim. Aqueles fios que ficam aqui expostos aqui para segurar a fratura. O Hum. pessoal fala, tem um nome mais popular. Mas você consegue fazer um desenho livrando aquela região que Uhum. está possivelmente ali com a cicatriz ou com esse fio aí, esse ferrinho. Então, a grande vantagem é essa. Tempo ainda não é uma vantagem. Tendo em vista que para você imprimir um produto, ali vai durar 2 horas, 1 hora e meia, 3 horas, até 5 horas, dependendo do tamanho do produto, Uhum. tá? Então, ainda não é uma vantagem, é como você falou. Quando tivermos essa questão tempo resolvida na impressão 3D, acabou, cara. E Uhum. acabou a necessidade de realmente de vários tipos de manufaturas existirem, na verdade. E a impressão 3D ela vai ser muito mais limpa, muito mais eficiente, porque você não tem muito desperdício de material. É bem irrisório ali aquele desperdício, é mais um fiapinho ou outro ali. Então, vai engolir muita tecnologia, muito processo de fabricação. É, indústria 4.0, né? Tipo, não sei se tem alguma relação ali, se vocês encaixam nisso, mas tu realmente produzir o que está sendo necessitado, né? Até mistura aí um just in time, mistura um monte de coisa, né? Porque daí tu, poxa, tu tem lá a base de matéria-prima que tu precisa utilizar e aí tu vai fazer eventualmente o que tu precisa, né? Então acho que vocês têm alguma relação com isso, vocês percebem isso no dia a dia. Sim, sim, total. Não, Total. muito bom. E, cara, agora mais olhando para o lado de quem empreende a partir da impressão 3D, né? A gente sabe que as startups que utilizam impressão 3D acabam não sendo 100% digitais, né? Porque no final do dia possuem impressora, essas impressoras geram um produto físico que precisa ser armazenado, transportado, etc, né? Sabemos dessa estrutura toda. Quais os aspectos que tu acha importante para os empreendedores prestar atenção na hora que eles embarcam nessa jornada, assim, cara, vou utilizar a impressão 3D para criar um negócio X, Y, Z. De início, tu sabe que não é só contratar uns servidores na nuvem lá da Amazon, hospedar o teu sistema e sair vendendo, como um SaaS, como alguma outra coisa, né? Tu vai ter
vai precisar um lugar, vai precisar guardar matéria-prima, tem toda essa parte aí. Como é que tu, assim, talvez até baseado nessa tua estrutura, né, na história que tu já teve a partir da impressão 3D, assim, o que que tu acha que pessoas que decidem empreender dentro desse setor precisam tomar cuidado, assim, seja, cara, daqui a pouco você cuide com o seu fornecedor, né, porque a impressora tem um ponto importante, mas quais são outras coisas que te vem na cabeça, assim, que é importante para quem deseja empreender nessa área? Eu acho que vai ser um processo evolutivo, tá, Zanata? Eu acho que você sabe que você acompanha a gente aí, eu não vou falar desde o início, mas acho que mercadologicamente sim, desde o início, tá? Em termos de tração e de crescimento. Acabou que antes, acho que antes do BET ali, estava numa fase muito de validação de várias hipóteses ali do mercado 3D. E eu creio muito nessa evolução vamos dizer, do varejo físico para o varejo digital. Tá? Uhum. Talvez talvez até você vá perguntar um pouco mais à frente, mas a gente retoma isso, mas para também não antecipar tanto algumas expectativas e respostas, mas imagine que estamos hoje num mercado ainda muito, muito pequeno de impressão 3D, né? Poucas pessoas vão ter ali a audácia ou realmente ser entusiasta de ter a sua própria impressora. E Uhum. eu falo questão temporal justamente por isso. A gente visualiza muito, tem muito como visão que daqui eu vou ser bem pé no chão, tá? Bem linear Uhum. no meu raciocínio. Não Sim. vou ser exponencial não, mas daqui a 5 anos vai ser natural o Zanata ter uma impressora 3D em casa. Eu sei que você tem dois Entendo. tesourinhos em casa que eles vão querer imprimir os bonecos dele lá no site da ReHap, por exemplo. Uhum. Entendeu? A ReHap vai disponibilizar o G-Code para imprimir o brinquedinho e tal, tal, tal. Então, isso vai acontecer, mas não é agora. Então, quem quiser entrar nesse mercado vai ter que entender e se posicionar e evoluir com essa transição. De pensar, realmente, eu vou ter que vender físico por muito tempo, no Sim. varejo físico, né? Isso que a Fixit faz hoje também, mas ela vem se posicionando para, em um dado momento, esse varejo online, que é o que a gente faz também, uma fatia do nosso faturamento, vai existir, porque o fisioterapeuta, o médico, o terapeuta ocupacional, o hospital, a clínica, vai querer ter sua própria impressora para imprimir, justamente para favorecer a questão de logística e distribuição. Mas, repito, se for falar dica, nem todo mundo, e é a boa parte, né, a grande maioria, vamos colocar assim, não tem esse raciocínio hoje. Então, Uhum. por isso é importante você desenvolver de uma forma é, bem pé no chão, um varejo tradicional, de imprimir, vai ter que enviar via logística. No máximo, se você tiver corpo, você começa no seu bairro, na sua cidade, e aí vai expandindo aos poucos. Aí, beleza, estou bem no meu estado, vou colocar a impressora em outra cidade, e aí vai aos poucos realmente crescendo para poder fazer isso de uma forma mais consistente. Sim. Então, fazer o que a Fixit fez, vamos dizer assim, crescer o Brasil todo, foi loucura, Uhum. entendeu? Não tínhamos braço, beleza, temos impressoras espalhadas no Brasil todo, mas, putz, foi uma atacada, vou botar entre aspas aí, porque empreendedores têm muito isso, foi uma atacada de sorte e oportunidade naquele momento ali, Sim. de poder atender, mas, pô, a gente sofreu pra caramba, para poder ter controle, ter segurança, ter qualidade, mas o varejo digital vai acontecer. Então, quem É, mexer com impressora 3D vai chegar a esse dado momento. E você ter eu, ser 100% digital, entendeu? é, eu concordo. Ah, cara, e assim, a gente fala aqui com alguns empreendedores, assim, e eu sempre digo, cara, ou tu tem que desenvolver, se tu quiser realmente ser uma startup grande, né? Porque assim, às vezes, cara, quero desenvolver o meu negócio, não, o mercado não é tão grande, mas, cara, eu me posicionando aqui, eu tô feliz e tal, tá tudo certo, vou resolver uma dor aqui que eu me identifico muito e tal, então, às vezes, muito ligado ao propósito da pessoa também, tá tudo certo. Mas quer empreender naquela linha de não, vai ser um negócio muito grande. Eu sempre digo, ou se posiciona em mercados grandes já estabelecidos, onde lá os incumbentes, lá, né, as grandes empresas estão deixando uma migalha para trás, que isso ali depois tu pode ir crescendo, se alimentando delas, mas depois tomar a frente e ganhar o mercado, ou se posiciona em mercados que estão com uma taxa de crescimento alta. Porque daí não tem um grande player estabelecido ali ainda, né? Então, assim,
tá todo mundo surfando, mas tu sabe que nem tu falou, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, esse mercado vai ser muito grande e quem se posicionou desde o início vai chegar na Perfeito. frente, né? Então, não adianta daqui a 10 anos tu chegar. Quando tu chegar daqui a 10 anos, a Fix já, não digo que já donou do campinho, mas assim, eu já construí minha história aqui e já mostrei minha autoridade, minha relevância dentro desse mercado, né? Então, acho muito bacana isso ali quando a gente fala dos empreendedores e talvez sim, né? Que nem outras tecnologias. Ah, mas é pequena ainda. Tá bom, mas é pequena e vai seguir pequena ou é pequena e está 10%, 20% ao ano crescendo? Não, está crescendo. Então, poxa, daqui a pouco é aqui que tu tem que colocar, porque em mercados grandes, onde já tem muitos players bem localizados, bem financiados, digamos assim, às vezes a batalha vai ser realmente muito difícil para tu conseguir fazer diferente, né? Não, total. E aí, até aproveitando a audiência aí do podcast, pô, uma curiosidade. Vê o cara trabalha no ramo de impressão 3D, existe muito empreendedor, né, nesse ramo. Uhum, Ele acaba trabalhando realmente o varejo tradicional, de pegar, receber o pedido, imprimiu, embalou e enviou. E aí ele faz. É um mercado bacana, porque isso existe toda hora, né? Ele faz, imagina aqueles carimbos que você coloca no docinho. Não tem? Que bota as aham, iniciais, que bota um desenho e tal. O cara faz uma coisa super simples, botar ali, certo? sim. Então, ele que modela, ele faz da Barbie, ele diz que vendeu pra caramba por causa do negócio aí. E aí ele vende via Shopee, é R$ 10 um carimbinho desse, o cara da Shopee passa e vai distribuindo aí Brasil afora. Só que imagina aí, R$ 10 um carimbo desse, e às vezes ele tem cliente em Maceió, foi o exemplo que ele usou até. E aí o cara paga R$ 50 de frete, R$ 40 de frete. E aí, sabe o que ele começou a validar? Cara, fix it. O que vocês fazem é bem legal. Ele conhecia a gente desde a época de uma aceleração que a gente fez em São Paulo. E ele falou, cara, como é que vocês fazem isso? Aí a gente explicou. Ele, putz, vou validar com minhas confeiteiras. E as Uhum, confeiteiras estão loucas, cara. Todas querendo comprar impressora 3D para elas mesmas fabricarem. E aí ele vai querer iniciar no varejo digital. Então, você imagina aí, o cara teve esse pensamento, ele é entusiasta, achou outro nicho de entusiastas. Não uhum, vai ser 100% da base dele, mas um sim. percentual significativo da base dele, e aí pode começar aquilo que você falou, step by step, até o momento ele conseguir fazer isso de forma É isso aí. disseminada, né? Beleza, Felipe. Então, cara, quando a gente fala sobre isso, então, queria entender de ti um pouco o que que vem pela frente, assim, qual o papel que a impressão 3D vai ter no futuro da vida das pessoas, como tu acha que ela vai realmente impactar não só as pessoas, mas também as organizações, o que que tu acha que vai acontecer aí pela frente? O mercado 3D, ele vai ter uma ascensão significativa na área da saúde, porque ele já vem tendo, né? Então, um Uhum, exemplo, na época lá, como eu te falei, há 8 anos atrás, era só mato. Hoje já existe alguns concorrentes, até mesmo um de fora que chegou ao Brasil, né? E tem um que nasceu aqui no Brasil, enfim. E tem algumas outras pessoas ali mais curiosas começando a também brincar e trabalhar com isso aí. É um longo caminho até chegar ao nível de Anvisa, de regulamentações, de ter consolidado o negócio, tal, 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 mas deu start, né? sim, sim. Mas aí eu vou além da área da saúde, a indústria já trabalha isso de uma forma mais consistente há um tempo, mas isso vai ter uma agressividade muito maior agora, a parte de prototipação, justamente pelo que você falou, das evoluções dos materiais. Mas, repito, os fabricantes de impressora 3D, eles também têm um olhar muito do que o Steve Jobs teve na época, e também o próprio Bill Gates, do personal computer, né? Então, Uhum, imagina aí a impressora pessoal. uhum, Então, a Creality faz um movimento legal, a Anycubic faz um movimento legal, até a própria SET, que é um fabricante nacional, faz esse movimento legal, mas acho que Creality está muito assim. A montagem está quase uma montagem de um Lego, assim. Você monta uma impressora hoje sem muita complexidade, pum, já está pronta para você usar. Então, o que vai facilitar são as ferramentas que ele vai disponibilizar para aquele iniciante. Então, vai estar realmente no nosso dia a dia, tá, Renato? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Vai ser algo que, cara, eu vou imprimir aqui um talher, vou imprimir aqui um copo, vou imprimir uhum. aqui uma coisa da escola, vou fazer a maquete do trabalho da minha filha e tal, tal, tal. Cara, vai ser algo igual a impressora de papel foi, né? Hoje não é Foi, foi. tanto, não é tão mais, mas a impressora de papel era algo complexo. Você tinha que ir numa loja, você tinha que... Hoje não. Depois virou em casa. Computador, a mesma coisa. Você ia na Lan House, não, em casa. E a mesma coisa vai acontecer com a impressora 3D. Talvez daqui
também bem pé no chão, 10 anos. Eu vou colocar o pezinho no chão, mas acho que é muito mais muito menos, na verdade, pela geração que está vindo aí, que é mais acelerada. Sim, sim. Então, acredito muito isso, do dia a dia. Ela vai fazer parte realmente do dia a dia. Eu até brinco, falo com o Herbert de fazer a proposta para algum fabricante e fazermos um reality. Ficar dentro de um container, colocar umas impressoras 3D e falar, pronto. A partir de agora, você Se vira, vira. fabricar tudo que você for usar. Aí o cara vai ter que fabricar tudo, dar o banco, vai fabricar o sofá, vai fabricar a mesinha. Dá para fazer tudo, cara. Tudo, tudo, Uhum, tudo. uhum. Principalmente de casa, né? Essas coisas. Não dá para que dá, mas não, eu teria que ter a manufatura. Mas tem gente que já imprime alimento, né? Um biscoito, Sim, sim. um brigadeiro, um docinho, já se consegue fazer com impressão 3D, né? Cara, vamos entrar nesse segundo bloco do nosso podcast, então. É claro que a gente não resiste a uma boa história, a gente fez isso nos outros episódios também, a gente gosta de falar sobre o assunto, né? Impressão 3D, no caso de hoje, mas a gente, poxa, o Felipe tá aqui, já tá empreendendo há bastante tempo, tem um monte de história para contar. É óbvio que a gente não vai perder a oportunidade de poder escutar e entender um pouco mais essa parte da história da Fixit em si, né? Então, Felipe, se tu me permite, vou falar um pouco dessa tua trajetória e aí já queria que tu explicasse ali na... A gente foi falando de impressão 3D, mas a gente não explicou especificamente o que a Fixit faz, né? Então, assim, conta pra gente aí qual que é a história da Fixit e um pouco do que ela vem desenvolvendo nesses últimos anos. Pô, legal, valeu, Zanata. Fixate, ela surgiu lá em 2015, e aí depois a gente fala o que que motivou isso daí, né? Então, vou focar aqui Sim. no produto. Então, lá em 2015, por um biomédico fisioterapeuta, que sou eu, o Físio, biomédico é meu sócio Herbert, que era no caso, na verdade, especialista em impressão 3D. E aí, pô, na época, validamos um negócio bem legal, por várias razões, né? E e aí desenvolvemos hoje 22 tipos de produtos para imobilização articular, voltado para fraturas, tendinites, pós-cirúrgico, pacientes neurológicos também. Então, um produto assim, ó, vai Uhum. mol- Aí, ó. e, é, e quem estiver vendo pelo YouTube, né, que vai moldado no braço aí, né, esse aqui já está moldado no meu, aí você Sim. coloca aqui umas fitinhas de velcro, e aí, por ser termomoldável, ele adapta a anatomia do paciente. Aí, criamos realmente um pouco algo diferente de players americanos e europeus, que hoje está indo pelo escaneamento, e aí você vem uma casquinha e coloca. Uhum. E aí, isso até mesmo na Europa é mal visto, porque você elimina um tipo de profissional, que é o profissional que faz a imobilização. Você está eliminando um grupo trabalhador. E Sim. aí, nesse caso aqui, a gente não elimina, a gente mantém esse grupo que faz a imobilização, justamente por ser termomoldável e tal, 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 e aplicar isso no paciente. Dá uma série de vantagens por ser moldado, tá? Boa. Então, é feito com um biopolímero, então é na base da cana-de-açúcar, beterraba e milho. Então, você imagina que é um produto que, quando triturado e colocado numa composteira dedicada, ele vai virar adubo em um ano. Boa. Imaginei que é totalmente sustentável. Já ganhamos alguns selos com isso também, alguns reconhecimentos da Fundação Dom Cabral, da Fundação Estudar. Então, isso é um pouquinho do que a Fixit faz, né? Muito, muito bom. E como é que surgiu essa ideia? Então, assim, acho que ali tu começou, eu disse, não, o Rafa vai perguntar sobre isso ainda. Como é que surgiu essa ideia de, cara, vamos pegar a impressão 3D, vamos criar uma startup a partir disso? Massa, Rafa. Eu até comecei lá no início, falando do que o Ebert trabalhava com impressão 3D, tinha Sim. impresso umas próteses, e aí uma parte da prótese ela era moldada Uhum. no antebraço aqui, né? E ficou, pô, velho, isso pode. E aí conhecíamos as órteses já termomoldáveis, né? Que principalmente as terapeutas ocupacionais fazem. Então, escolhemos o polímero certo, que é moldado em baixa temperatura, e vamos ver o que está sendo feito no mundo. É como vários influenciadores, seja ele de empreendedorismo ou de criatividade, fala que nada você cria do zero. Você Sim, combina várias coisas, combina, né? foi. O pessoal até muda a palavra criatividade e vira combinatividade, né? Foi assim que Sim, Steve Jobs fez o iPhone. Ele não fez o iPhone do Eureka, ele pegou o Palm Top, pegou o celular e foi juntou e tá aqui o isso primeiro aí. iPhone.
Então foi isso, fomos ver o que estava acontecendo no mundo nesse cenário. Tinha um design turco fazendo algo, era mais um conceito do que um produto funcional, e aí tinha as termoplacas. Pô, vamos usar a tecnologia 3D para fazer termoplacas prontas para uso. Isso ninguém faz, entendeu? Até vieram alguns depois, mas ninguém fazia na época, né? E aí criamos a Fixit a partir dessas combinações. Eu fui um cara que sofri muito com gesso também, então essa foi outra motivação de criar algo alternativo, de ter uma opção alternativa ao gesso. Então eu quebrei fêmur, quebrei radiúna, então fui um garoto bem levado, de trabalho a minha mãe pra caramba. E eu vi o quanto era sofrível, muito mais até. A criança sofre, claro, porque é que está lesionada, mas os pais sofrem muito com isso daí, Sim. né? Quando a gente vai trocar um gesso de uma criança, a alegria maior é do pai e da mãe do que mesmo da criança ali. A criança, tudo tá beleza, tudo é uma festa ali e tal. Mas o pai e a mãe se veem aliviados, né? Quando a gente coloca, vai poder tomar banho, a higienização, tudo favorece. Então foi nessa época, em 2015, que surgiu, diante de todas essas razões, assim, né? De já ter lesão prévia, ter sofrido com gesso, de querer criar algo inovador na área da saúde, nesse ramo, pô, o gesso aí imperando por vários fabricantes de gesso, que eles entendem também, mas essa informação eu não tinha na época, eu tive agora recente, que o gesso está em declínio. Então, o uso do gesso, a tendência é ele acabar daqui a 10 anos. Talvez na próxima década, poucos players estarão utilizando gesso, porque vão ter tantas soluções alternativas que não justificam usar mais o gesso. Questões Uhum. ambientais, questões, enfim, ambiental acho que é a parte mais importante aí, seja na extração ou seja no descarte. É ruim para o meio ambiente, entendeu? Sim. Então, não vai fazer sentido daqui a 10 anos utilizar o gesso, tendo várias alternativas para isso. Eu acho que esse é o ponto, né? Assim, talvez no passado a gente tem que agradecer o Gesso por tudo que ele fez pela gente, porque realmente era uma tecnologia que deu condições a gente conseguir tratar praticamente todas as lesões. Mas assim, talvez chegou a hora, né, dele se retirar e dar espaço para essas novas tecnologias que estão surgindo e que a Fitch realmente é uma dessas empresas que está investindo e trabalhando nisso, né? Sim, Ah, sim, desculpa, Rafa, mas o não, gesso mas ele cumpre o papel. Não, o gesso cumpre o papel, né? É quando a gente realmente levanta essas problemáticas ambientais, mas vamos dizer assim, é meio o preço que se paga, né? Por uhum, você. E nós pagamos não só pelo gesso, mas várias tecnologias implantadas ou processos industriais implantados, existiram repercussões ambientais. Então, e aí, claro, essas repercussões elas estão sendo reduzidas por novas tecnologias, e assim vai ser com o gesso também. Ele, é como eu sempre falo, ele cumpre muito bem o papel terapêutico dele, mas a um preço nem sempre tão justo para o paciente e sim, para o serviço também, entendeu? É só isso, legal. é como não tinha nada para substituir, não Uhum. havia nada para substituir. Hoje já existem algumas alternativas, e é isso que os players têm que começar a ponderar e equilibrar, entendeu? É isso aí, Só muito para bom. fechar o raciocínio. Claro, claro. E nesse início de jornada, quais foram os principais desafios e lições que tu aprendeu ao longo desse processo? Porque tu falou, bom, lá no início era tudo mato, né? Então, poucas pessoas empreendendo com isso. Imagino que a recepção também deve ter sido desafiadora por parte dos próprios clientes. Então, como é que vocês lidaram com isso e o que que vocês aprenderam? Cara, não dá para citar tudo, provavelmente, porque deve ter sido inúmeras, inúmeras lições, assim, mas algumas coisas que tu lembra, assim, que, poxa, isso aqui foi uma mudança de chave, ou isso aqui demorou para aprender, mas quando a gente aprendeu, o negócio andou, ou fizemos tal coisa que talvez não precisava ter feito, ou não deveria ter feito, inclusive. Sim. Conta um pouco dessas lições aí. Pô, Rafa, como você falou, são inúmeras, mas assim, acho que dá para a gente destacar assim, as mais relevantes. Acho que além de 2015, 2016, estávamos num ecossistema não tão maduro lá no Rio Grande do Norte. E existem, na verdade, mas desde aquela época já existiam muitos empreendedores bons. Uhum. Em Natal, os potiguares, né, são bem respeitados aí como empreendedores, porque eles vão com a faca nos dentes mesmo para fazer a coisa acontecer. Mas eu não tinha
como validar isso em termos de mercado, né? Já era complicado o eixo sul e sudeste. Imagina no Nordeste, realmente, o Sim, Norte e o Centro-Oeste, você validar isso. Os médicos muito mais conservadores e com muito menos acesso à inovação, né? Ali nascente. Então, acho que um um dos principais desafios foi, pô, velho, a gente vai ter que sair do Rio Grande do Norte. E aí a primeira porta que se abriu foi São Paulo, né? E aí fomos, tanto o Herbert quanto eu, assim, o que eu faria diferente é não ter ido tão ruim de grana, porque a gente sofreu pra caramba no início ali, né? Mas teria ido um pouco mais com o colchão um pouquinho mais cheio. Talvez não fizesse diferença eu juntar 6 meses ali de dinheiro para poder descer, porque realmente passou poucas e boas, porque fomos numa incerteza que foi o primeiro investidor da gente, ele não deu a certeza que investiria, ele falou, passem 4 meses aqui, se uhum, fizer sentido a gente investe. Eram dois programas, né? O Start poxa, não vou lembrar qual era o Start acho que era Traction. investimento, sei lá. Que tinha investimento aí de escala, enfim. Então, era o Growth, Start e o Growth. E aí o Start eram 4 meses, velho, e parecia uma eternidade, porque, cara, era a primeira startup que os caras investeriam que tinha, como você falou lá na frente, os desafios, e tinha um hardware envolvido, tinha impressão 3D envolvida. Eles nunca tinham investido nesse mercado. Até Uhum, hoje são investidores aí. Então, para provar isso daí, a gente realmente passamos ali uns 4, 5 meses penando, mas validamos e conseguimos o primeiro investimento. Mas aí vinha a parte mais difícil agora, que era crescer. E aí, para sim, crescer, eu precisava conquistar os médicos, conquistar os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os enfermeiros, os técnicos de imobilização. Cara, eu precisava mudar uma cultura. Ainda hoje sim, é o desafio, né? Só que esse desafio ele vai sendo amortizado na medida que você cresce. Um exemplo, hoje a gente já atendeu mais de 50 mil pacientes. Então é mais fácil convencer um fisioterapeuta que eu sou eficaz sim, do que na época que eu não tinha atendido, sei lá, tinha atendido meia dúzia de pacientes ali. sim, sim, Então o cara vai falar, pô, atendeu meia dúzia, velho, o cara, Deus me livre. Hoje eu tenho hospitais, tenho seguradoras, né, operadoras vinculadas à Fixer. Isso passa muito credibilidade quando eu vou convencer, mas na época, cara, era um sim. desafio, eu Nossa, mesmo sendo fisioterapeuta, era um baita desafio falar, cara, meu produto funciona. Então, por muito tempo, a gente entendeu que precisávamos co-construir com esses primeiros entusiastas que, embora confiassem, mas desconfiavam ao mesmo tempo. Então, sim, cara, vamos construir junto aqui. Então, nos aproximávamos desse terapeuta ocupacional, desse médico, desse fisioterapeuta, para co-construir produtos e demandas para ele testar pequenininho em alguns pacientes, melhorávamos, design thinking total ali, fazendo construção e reconstrução, beleza, pum, cara, tá ótimo esse produto. Aí a gente, pá, vendia, aí pá, vendia. Então, era bem pouquinho, mas foi uma validação mais sólida ali, bem consistente, para poder. Acho que esse foi o maior desafio, cara. Depois, tipo, a Anvisa, cara, a Anvisa nem se compara a isso. A Anvisa, tem a parte burocrática de ver a documentação e tal, mas você ir para a rua e tentar falar que um produto que saiu da sua cabeça, validado, melhorado ali com a comunidade médica, funciona, é a parte mais desafiadora e até hoje, porque às vezes os caras cobram estudos mais horizontais e a gente não teve tempo ainda de fazer um estudo horizontal, entendeu? Então, o doutorado começou agora, recente. Então, daqui a 2 anos teremos uma tese de doutorado, um artigo publicado em revistas Qualis A, Qualis B. Mas saúde é isso, anda muito mais lento do que uma fintech, do que quem é 100% digital e não mexe com vidas, né? Vamos colocar dessa sim. forma ali. Não exige conselho de ética e tal. Então, sempre foi uma alegria ter encontrado uma aceleração voltado para a área da saúde, que é o que vocês fazem com a Vagi, né? Então, cara, ter encontrado a incubação antes da aceleração, que é da Eretz lá, que também eles fazem incubação só de health Uhum, techs. Então, tudo isso favoreceu demais a construção, porque estávamos sempre nos lugares de intruso ali, só tinha fintech, surtech, tinha a galera, sim, pessoal que retail tech, enfim, só a galera digital e que podia usar e podia fazer sem escalar sem tanta burocracia, diferente da gente. Então, os desafios são esses, cara, é você ser responsável com a vida humana
e convencer essa ruptura, né? Porque é uma ruptura total de, desse, dessa inércia que se vive na imobilização particular. Então, quebrar isso daí e trazer ciência ao mesmo tempo foi o grande desafio para a gente. Sim, muito bom. E aí, cara, até para a gente ir se encaminhando já assim, como founder, assim, cara, para quem está nos escutando, assim, que eventualmente está empreendendo já ou tá pensando em criar uma startup, quais são os itens que talvez tu diria para prestar bastante atenção no momento de fazer essa escolha, né? A gente sabe que, validar é super importante, não sei o que e tal, mas às vezes tem os aspectos aqueles que a pessoa vai precisar estar muito pronta para encarar aquilo relacionado à jornada. O que tu poderia compartilhar a respeito disso? Caso o empreendedor tá, quais são os skills ali É, do empreendedor? os Cara, skills de empreendedor, ou tipo assim, o que que ele vai ver na frente dele, que ele tem que estar preparado para enfrentar, assim, acho que nessa linha. cara, tem muita coisa. Daria até. Um Vou podcast tentar ser uma. sozinho, né? Só para isso. Tentar ser bem objetivo, às vezes eu dou uma prolixada ali. Mas é, a gente não existe universidade para formar empreendedor, né? Então, existem, claro, os comportamentos que podem ser estimulados, um exemplo do Empretec da vida, né, que eu fiz na época, as acelerações e as incubadoras também acaba preparando e mostrando um pouco disso daí, mas o comportamento ele só vai existir quando você repetir, 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 repetir. Então, a gente meio que foi aprendendo na marra, né? Tanto eu, Herbert tem um perfil mais interno, né? Mais construtor de produto ali, é o que ele gosta de fazer. Então, eu sempre ficava muito à frente. E as porradas, o para-choque vem de quem está à frente, né? De quem tá metendo a cara e está dando a cara a tapa. Então, eu tive alguns aprendizados previamente, antes de empreender, onde exigia um pouco e tinha pressão, né? Eu trabalhei na Petrobras por um tempo, Rafa, e lidava muito com gerentes, com gente e contratos milionários ali, o qual exigia uma responsabilidade absurda da minha parte. Isso favoreceu, quer queira ou não, para eu encarar de uma forma mais fria, de uma forma não tão reativa, acho que a palavra é essa, os aprendizados que viriam com as acelerações, com as incubadoras, enfim. Porque eu via muito empreendedor, quando era rebatido, por exemplo, querer se defender ou querer realmente devolver ali naquele momento de aprendizado. Então, a gente, no exemplo, lá na ACE, na própria Vibe, nas incubações, sabíamos muito ouvir, né? Eu Uhum, tive, vamos dizer, se tiver que elencar problemáticas e que talvez tenha, talvez não, seguramente foi por falta de experiência minha ali, foram alguns atritos que eu tive com um investidor pontualmente ali. E acho que você tem que se preparar muito para isso, para esse relacionamento sadio, né? Saber o que que você errou. Eu sei tudo que eu errei com quando eu deixei de estruturar algo para esse investidor, não deixei claro algumas coisas para ele pontualmente. Isso acabou reverberando até mesmo em outros investidores e acabou sendo para mim, mas todos os pingos nos is colocados, sim. que realmente você tem que ter isso daí, esse jogo de cintura, essa resiliência de levar a porrada, cara, entender onde foi que você errou aquilo dali, e realmente tentar reconstruir de onde você errou, que é sempre possível, né? Acho que nada tá perdido. Então, você vai levar porrada de investidor, você vai levar porrada de quem bota dinheiro dentro do seu negócio, que é o cliente. Cliente. Então, e existe uma linha tênue ali de até onde vale a pena de ter clientes no longo prazo que eu falo, que se não se resolve, né? Porque no início você está aprendendo, e aí o cliente está ali dando porrada em você. Vamos colocar assim, sendo detrator, né? Mas um detrator porque ele está construindo junto com você, e aí você vai absorvendo aquilo ali e vai construindo com ele. Mas tem um momento que ele vira detrator gratuito. Eu já ouvi muita gente falando que em uns dados momentos o demitir cliente existe também. Você Sim. entender que alguns clientes vão ter que ir no processo de maturação do seu negócio. Então é que às vezes eu falo, até mesmo com alguns clientes mais próximos, ali eu falo, cara, nessa jornada de anos da Fixit aí, tantos clientes foram e voltaram até, ou então foram e não voltaram.
e faz parte do processo de maturação e você não tem que sofrer com isso. Eu sofria muito com isso. Quando eu perdi um Uhum. cliente, parecia que eu estava perdendo uma parte da Fixed, sabe? Eu sofri pra Sim. caramba, assim. Não é sofrer de chorar, não. Falar, porra, velho, Sim. o que que eu O tô que que eu fazendo deixei de errado? fazer? É. Mas é entender que chegou talvez num processo de maturação que aquele cliente não é mais adequado para você, ele vai embora mesmo. Ou Sim. chegar outros que vão se adequar a essa nova fase que você vem de maturação, de estruturação, de foco. E aí isso vai acontecendo muito. Cara, e é como a gente fala, ninguém ensina. Quem fala, às vezes, exemplo, quando a gente conversava, o Rafa Uhum. falava, quando eu conversava com o Mike falava, quando eu conversava com alguns mentores, cara, é você buscar justamente isso daí com quem já passou e quem teve jornadas de aprendizados maiores que as suas, né? Então, acho que acho que o papel mais importante de um empreendedor que vai, principalmente em startup, em health techs, acho que vai ser o público maior que vai ouvir esse papo nosso aqui, é ter paciência. Eu Uhum. não tive em alguns momentos e isso me prejudicou muito, tá? Porque eu tive que contornar isso daí, contornar nem sempre não, não é o caminho Sim. melhor para você fazer, principalmente saúde. Então, o ideal é que você vá com passos mais sólidos, numa base sólida, para poder não ter que ficar sempre contornando, porque isso acaba retardando, quer queira ou não, seu crescimento. Sim. É como o Arnaldo, o saudoso Arnaldo fala, é até um provérbio judeu, que ele fala existem caminhos curtos, mas longos. Não mais, né? Mas longos. Uhum. E existem caminhos longos, mas curtos. Então, às vezes o caminho longo é o caminho da consistência, é o mais saudável, principalmente falando em health tech, que é onde eu posso opinar, né? Eu posso dar pitaco Sim. aqui. Não, sem dúvida. Então, então acho que, de uma maneira geral, essa paciência e, e, e tratar bem, vamos colocar assim, todo o processo e quem dá porrada em você nesse processo. Eu Sim. acho que quem quer dar, principalmente, é que a gente falava muito, né, Rafa? O investidor ele tá dando porrada, o dinheiro dele tá ali e ele quer que o negócio dê certo, porra. Ele não Sim. tá dando porrada para quebrar o negócio. O cliente é a mesma Sim. coisa, ele tá dando porrada porque ele quer que o negócio se adeque à realidade dele. É claro, existem as exceções e o fator tempo. Sim. Então é saber ouvir essas porradas, a gente aprendeu muito isso com o tempo. Claro que existem o que foge da curva aí, que às vezes é gratuito, às vezes é um cliente realmente detrator e tóxico ali, que aí você tem que só maturar para fazer o desmame desse cliente. Mas de uma maneira geral, não. De uma maneira geral, eles querem ver o bem do negócio, o investidor nem se fala, quer ver o negócio porque é o que vale a pena para ele futuramente, né? Com certeza, Então, com acho que certeza. de uma maneira geral é isso, sabe? Não, muito bom. Essa dinâmica de receber o feedback, trabalhar ele, tratar ele aí, devolver com ações, seja no produto, seja com o investidor, seja com o cliente, eu acho que é uma dinâmica fundamental, assim, porque ainda mais que nem tu falou, né? Tu tá crescendo, tu não tem todas as respostas ainda. Então, às vezes a resposta vai vir de quem tá usando. Às vezes não, na maioria das vezes vai vir de quem tá usando. Então, o que acontece muitas vezes é tu. Porque daqui a pouco o cara tá usando para um lugar que tu não quer que o teu produto vá. Aí tu vai dizer, não, eu entendo que tu quer fazer desse jeito, mas não é para esse caminho que eu quero levar a minha empresa. E aí sim eu acho que tem o papel do founder dizendo, ó, eu quero estou vendo outras coisas e eu não quero levar meu produto para esse sentido. Te entendo, agradeço, né? E aí vai coletando informações, assim que nem do investidor, que daqui a pouco tem outras empresas que já passaram por momentos parecidos e aí trazem insights importantes. Então acho que sim, acho que essa questão da, mas ela não, eu concordo contigo, ela não é fácil e às vezes o founder ele está lidando com tanta coisa ao mesmo tempo e é fácil se perder. Então acho que vale a pena prestar atenção, buscar ajuda quando precisa, né? Acho que a comunidade de profissionais aí no mercado, de mentores, tem muita gente disposta a ajudar, então você sempre vai ter alguém que vai também estar à disposição para poder pelo menos dar uma clareada aí no que o founder está vivendo naquele momento. Show de bola. Gente, vamos chegando então ao final desse nosso quinto episódio do podcast do Vibe. Felipe, eu te agradecer mais uma vez a presença aqui com a gente. Tenho certeza que essa discussão ajudou as pessoas a entender um pouco mais sobre o papel da importância, papel e importância, né, da impressão 3D no setor da saúde, como a gente pode se preparar melhor para esses desafios e esse final aí nessa pitada um pouco de empreendedorismo mesmo, né? Como aproveitar oportunidades e eventualmente trabalhar para realmente ser um founder e colocar um negócio de pé.
e todos os degraus, digamos assim, que são necessários para passar. Queria te passar a bola para se despedir, e aí depois a gente já faz o encerramento por aqui também. Não, vou me despedir, tava olhando você falando aí, tô vendo lá o fundo ali. Aquela palavra, essa frase aí, acho que é a mais esclarecedora do que eu falei nesse último disclaimer aí, Zanata. Cara, se você está construindo algo muito foda para um mercado que está precisando da sua solução, que você vai resolver aquele problema, você só tem que ficar feliz mesmo. Então, esquenta a cabeça não, e faz parte. Você não é o único. Só você ler meia dúzia de livros de empreendedores de sucesso, você vai ver quantos caras sofreram. Então, mais saibam e tenham a certeza que o que vocês estão construindo é para um futuro, seja ele curto, médio ou longo prazo. E aí não adianta ficar se aborrecer, né? Don't worry, realmente, porque a felicidade que você está fazendo aí, seja em clientes, seja em operadoras, sejam em hospitais, enfim, e de quem você resolve a dor ali, é o que tem que alimentar o empreendedor no final das contas, sabe, Zenado? E dinheiro vai ser consequência lá na frente, mas o primeiro é seja feliz realmente, porque você está fazendo algo foda para esse mercado, principalmente da saúde, é muito mais sensível, muito mais valorado, Uhum. e vai em frente, meu irmão, não desiste não. Perfeito, perfeito, muito bom. Gente, obrigado a todos que nos escutaram, nos assistiram até aqui, né? Sigam a gente nas redes sociais, tá aqui na descrição, todos os canais aí para se conectar, para ficar próximo do Vibe. Comentem pra gente o que vocês acharam desse episódio e, eventualmente, até nos enviem pautas aí que vocês acham importante para que a gente abordar. Beleza? Até o próximo. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço.